Um nome de apenas 4 letras, que carrega um poder tão profundo, tão transformador, que foi deliberadamente escondido da humanidade por séculos. Jesus conhecia este nome, e ele não o revelou nas sinagogas. Não o pronunciou diante das multidões. Não entregou aos sacerdotes e fariseus que se diziam guardiões da verdade. Este nome foi sussurrado apenas aos escolhidos, aos que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver além do véu da realidade aparente. E quando este nome é pronunciado com compreensão, quando sua vibração ressoa no íntimo do ser, os arcontes tremem. Literalmente, tremem. Você já se perguntou por que existe tanto medo em torno do conhecimento espiritual verdadeiro? Porque certas verdades foram sistematicamente apagadas dos evangelhos canônicos. Porque textos inteiros foram queimados, proscritos, condenados como heréticos? A resposta é simples e perturbadora. Porque existe um sistema de controle. E este sistema não quer que você descubra quem realmente é. Neste vídeo, vou fazer algo que poucos têm a coragem de fazer. Vou revelar o nome de 4 letras que Jesus guardou para seus discípulos mais próximos. Vou mostrar por que este nome representa uma ameaça direta às estruturas de poder que dominam este mundo há milênios. E vou explicar como você pode usar este conhecimento para despertar o poder divino que já existe dentro de você. Mas preciso alertar: este não é um conhecimento para curiosos. Não é entretenimento espiritual. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre religião, espiritualidade e a própria natureza da realidade. Alguns vão assistir este vídeo e sentir algo despertar dentro de si. Outros vão rejeitá-lo imediatamente, porque a verdade confronta o conforto da ilusão. Ao final deste vídeo, você vai compreender por que Jesus falava em parábolas ao público, mas revelava os mistérios do reino apenas aos discípulos. Vai entender o que são os arcontes e por que eles trabalham incansavelmente para manter a humanidade na ignorância. E vai descobrir o nome de 4 letras que têm o poder de quebrar as correntes invisíveis que prendem sua consciência. Prepare-se! O que você está prestes a ouvir foi mantido em segredo por quase 2000 anos. E há uma razão para isso. Para compreender o que Jesus realmente ensinou, precisamos primeiro entender que o cristianismo que conhecemos hoje é uma versão drasticamente editada, filtrada e controlada do ensinamento original. Nos primeiros séculos após a crucificação, existiam dezenas de correntes cristãs, cada uma com seus próprios textos sagrados, cada uma com sua própria compreensão do Messias e de sua mensagem. Em 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Ali, sob pressão política e com interesses imperiais em jogo, foi decidido quais textos seriam considerados canônicos e quais seriam banidos. Não foi uma decisão divina, foi uma decisão humana, política, estratégica. Evangelhos inteiros foram rejeitados. Ensinamentos completos de Jesus foram apagados da história oficial. Mas esses textos não desapareceram completamente. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foram descobertos jarros contendo manuscritos que haviam sido enterrados há mais de 1600 anos. Ali estavam os evangelhos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho da verdade. Textos que mostravam um Jesus muito diferente daquele apresentado pela igreja institucional. Nesses textos, Jesus não é apenas um salvador que morre pelos pecados da humanidade.
Ele é um mestre gnóstico, um revelador de mistérios, alguém que veio trazer conhecimento direto sobre a natureza da realidade e o caminho da libertação espiritual. E existe uma distinção clara em seus ensinamentos: o que ele dizia publicamente e o que revelava em particular. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, está escrito claramente: após contar a parábola do semeador às multidões, os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. E ele responde algo extraordinário: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se ensina por parábolas, para que vejam e não percebam, ouçam e não compreendam. Pense nisso por um momento. Jesus admite abertamente que existe um ensinamento público e um ensinamento secreto. Existe uma camada superficial para as massas e uma verdade profunda para aqueles preparados para recebê-la. Isso não é especulação. Está registrado nos próprios evangelhos canônicos. Por que essa divisão? Porque o conhecimento espiritual verdadeiro seria restrito. A resposta nos leva diretamente ao conceito dos arcontes e do sistema de controle que domina este mundo. Jesus sabia que a verdade liberta, mas também sabia que nem todos estão prontos para a liberdade. Muitos preferem as correntes conhecidas à responsabilidade do despertar. Na tradição gnóstica, existe um entendimento profundo sobre a estrutura da realidade. Este mundo material não é a criação do Deus verdadeiro, do Pai Supremo que Jesus veio revelar. Este mundo é uma prisão criada por entidades intermediárias chamadas arcontes, governadas por um demiurgo que se faz passar por Deus. Parece radical? Parece herético? Mas está tudo registrado nos textos antigos. O Apócrifo de João, um dos manuscritos de Nag Hammadi, descreve detalhadamente como os arcontes criaram este mundo como uma armadilha para aprisionar centelhas divinas em corpos materiais. Descreve como eles controlam através do medo, da ignorância, da identificação com o corpo e com o ego. E Jesus veio fazer o quê? Revelar o caminho de saída. Mostrar que dentro de cada ser humano existe uma essência divina que é anterior à criação deste mundo. Uma centelha do Pai verdadeiro, do pleroma, da plenitude divina. O objetivo não é apenas ser salvo após a morte. O objetivo é despertar agora, nesta vida, para quem você realmente é. Mas esse conhecimento é perigoso. Perigoso para o sistema. Por isso foi escondido, distorcido, declarado herético. Por isso, milhares foram torturados e mortos durante a Inquisição, simplesmente por possuírem textos gnósticos. Por isso, a Igreja criou uma versão domesticada do cristianismo, onde você precisa de intermediários, onde você é eternamente pecador, onde você deve obedecer e nunca questionar. Jesus ensinou o oposto. Ele ensinou que o reino de Deus está dentro de você, que você e o Pai são um, que é possível conhecer a verdade diretamente sem mediadores. E junto com esses ensinamentos, ele transmitiu técnicas, práticas, palavras de poder, nomes sagrados que, quando compreendidos e utilizados corretamente, têm o poder de quebrar a ilusão e restaurar a conexão com a divindade interior. Um desses nomes possui 4 letras, e antes de revelá-lo, você precisa compreender o poder que existe nos nomes sagrados e por que a tradição espiritual sempre reconheceu que conhecer o nome verdadeiro de algo é ter poder sobre isso. Nas tradições espirituais antigas, os nomes nunca foram apenas etiquetas convencionais. Um nome carregava a essência, o poder,
a própria natureza daquilo que nomeava. Conhecer o nome verdadeiro de algo significava ter acesso ao seu poder, à sua energia, à sua realidade mais profunda. Na tradição judaica, o nome de Deus era considerado tão sagrado, tão poderoso, que não podia ser pronunciado. O Tetragrammaton, as 4 letras hebraicas Yod, He, Vav e He, que formam o nome impronunciável YHWH. Este nome aparece mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento, mas sua pronúncia exata foi perdida, ou mais precisamente, foi escondida. Por quê? Porque os antigos compreendiam algo que a modernidade esqueceu. Sons são vibrações, e vibrações afetam a realidade. Quando você pronuncia um nome sagrado com a entonação correta, com a intenção correta, com a consciência correta, você não está apenas fazendo barulho. Você está moldando a energia ao seu redor. Você está ativando frequências específicas que ressoam com aspectos particulares da realidade. Os rabinos cabalistas sabiam disso. Os místicos sufis sabiam disso. Os monges tibetanos sabem disso até hoje. Por que você acha que mantras são repetidos milhares de vezes? Por que cantos sagrados são preservados com precisão absoluta através de gerações? Porque funcionam. Porque produzem efeitos mensuráveis na consciência e na realidade. O Tetragrammaton não é apenas o nome de Deus no Antigo Testamento. É um símbolo da própria estrutura da criação. Iod representa o princípio criativo original, a centelha primeira. Re é a expansão, a manifestação desse princípio. Vav é a conexão, a ponte entre o divino e o manifestado. E o Ré final é a plenitude, o retorno à origem. Mas Jesus não veio ensinar o nome do demiurgo, o Deus criador deste mundo. Ele veio revelar o Pai que está além deste mundo, além da criação material, além do alcance dos arcontes. E para isso, ele usou outro nome, um nome de 4 letras que não aparece nos textos canônicos, mas que está presente nos ensinamentos gnósticos. Antes de revelar esse nome, você precisa entender algo fundamental. Nomes de poder não são fórmulas mágicas. Não são comandos que você dá ao universo como se fosse um garçom cósmico. Nomes de poder são chaves. São frequências que, quando vocalizadas com compreensão, abrem portas na consciência. Ativam aspectos adormecidos do seu ser. Conectam você com dimensões da realidade que normalmente permanecem ocultas. Na tradição cristã primitiva, existia uma prática chamada de pronunciar o nome. Não era algo feito levianamente, era um sacramento, um ato sagrado reservado para momentos específicos do caminho espiritual. Quando alguém era batizado no verdadeiro conhecimento gnóstico, quando passava pelas iniciações dos mistérios cristãos, esse nome era sussurrado em seu ouvido. E o que acontecia? Segundo os relatos, a pessoa experimentava uma transformação imediata, uma abertura de percepção, um reconhecimento direto da divindade interior. Os textos dizem que os arcontes não conseguem ouvir esse nome sem tremer, porque ele representa aquilo que está além do controle deles. Representa a liberdade absoluta da consciência. Existem vários nomes de 4 letras na tradição mística. AGLA, que é um acrônimo para Atag Bor Leolam Adonai, usado em rituais cabalísticos. JHVH, outra forma de representar o Tetragrammaton. Adam, não como o primeiro homem, mas como um princípio cósmico, o humano divino original antes da queda na matéria. Mas o nome que Jesus revelou aos escolhidos não é nenhum desses. É um nome que aparece de forma velada no Evangelho de Filipe, um dos textos de Nag Hammadi. É um nome que os primeiros cristãos gnósticos conheciam
e usavam em seus rituais secretos. É um nome que foi sistematicamente apagado da história oficial, porque representava poder demais nas mãos do indivíduo. Pense no que significa ter poder espiritual direto. Significa não precisar de sacerdotes, não precisar de instituições, não precisar de intermediários entre você e o divino. Significa que você pode acessar por si mesmo os estados elevados de consciência. Pode quebrar as ilusões que os arcontes mantêm sobre sua mente. Pode reconhecer sua verdadeira natureza. Isso é revolucionário. Isso sempre foi revolucionário. Por isso, os gnósticos foram perseguidos. Por isso, seus textos foram queimados. Por isso, o conhecimento foi enterrado e esquecido. Porque uma humanidade desperta é uma humanidade impossível de controlar. Os arcontes, segundo a cosmologia gnóstica, se alimentam de energia emocional densa. Medo, raiva, desespero, culpa. Eles mantêm a humanidade presa em ciclos de sofrimento não por crueldade gratuita, mas porque é assim que este sistema funciona. Somos fazendas de energia para entidades que existem em dimensões que a maioria não consegue perceber. Quando você pronuncia o nome verdadeiro, quando você desperta para quem realmente é, você sai do sistema. Sua energia não está mais disponível. Sua consciência não pode mais ser manipulada. E isso ameaça toda a estrutura de controle. É por isso que este conhecimento foi escondido. É por isso que você provavelmente nunca ouviu falar disso na igreja, mesmo que tenha frequentado a vida inteira. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas que verdade? A verdade sobre dogmas e doutrinas? Não. A verdade sobre quem você realmente é. A verdade sobre a natureza desta realidade. A verdade sobre o nome que carrega o poder de despertar a divindade adormecida dentro de você. E esse nome está prestes a ser revelado. Antes de revelar o nome sagrado, você precisa compreender exatamente contra o que esse nome oferece proteção. Precisa entender a natureza dos arcontes e como eles operam. Porque sem esse contexto, o nome será apenas uma curiosidade espiritual, quando na verdade é uma ferramenta de libertação. Os arcontes aparecem em diversos textos gnósticos, especialmente no Apócrifo de João e no texto chamado A Hipóstase dos Arcontes. Eles são descritos como entidades que existem em dimensões intermediárias entre o mundo espiritual puro e o mundo material denso. Não são demônios no sentido popular. São mais como administradores corrompidos de uma prisão cósmica. Segundo esses textos antigos, os arcontes foram criados por uma entidade chamada Yaldabaoth, também conhecido como o Demiurgo. Este ser surgiu de um erro, de uma deficiência na ordem cósmica, e imediatamente proclamou: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Ele estava errado, mas sua ignorância era tão profunda que ele realmente acreditava ser o Criador Supremo. E o que fez Yaldabaoth? Criou este mundo material como uma cópia distorcida do mundo espiritual verdadeiro. Criou os arcontes para governá-lo. E então, quando centelhas divinas do pleroma caíram ou foram atraídas para esta dimensão, ele as aprisionou em corpos físicos. Nos aprisionou. A você, a mim, a todos nós. Parece ficção científica, não é? Mas pense por um momento. Você já sentiu que este mundo não faz sentido? Que há algo profundamente errado com a forma como a sociedade funciona?
que existe uma desconexão entre quem você sente que é por dentro e a realidade que te rodeia. Os gnósticos diriam: é porque você não pertence a este mundo. Você é um estrangeiro, um exilado, uma centelha divina presa em uma realidade que não é sua verdadeira casa. Os arcontes mantêm este sistema através de várias camadas de controle. A primeira é o controle físico, o corpo, a necessidade de sobrevivência, a identificação com a forma material. Você acredita que é o corpo, então teme a morte, busca prazer, foge da dor. Toda a sua atenção fica presa no drama da existência física. A segunda camada é o controle emocional. Medo é a ferramenta principal. Medo da morte, medo do julgamento, medo do castigo divino, medo da rejeição social. Quando você vive em medo, sua vibração é baixa. Sua consciência está contraída. Você não consegue acessar os estados superiores de percepção onde a verdade se revela. A terceira camada é o controle mental. Sistemas de crenças, dogmas religiosos, narrativas culturais. Tudo projetado para manter você olhando para fora, buscando salvação em fontes externas, dependendo de autoridades que dizem ter respostas que você supostamente não pode acessar por si mesmo. E a quarta camada, a mais sutil e mais eficaz, é o controle espiritual. A ilusão de que você é separado do divino, que Deus está lá em cima e você está aqui embaixo, que você é indigno pecador manchado pelo pecado original, que precisa de salvação que só pode vir de fora. Jesus veio quebrar essas 4 camadas. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Disse: vós sois deuses. Disse: tudo o que eu faço, vós fareis também, e coisas maiores. Ele não estava sendo metafórico. Estava revelando a verdade literal sobre nossa natureza divina. Mas os arcontes não aceitam isso passivamente. Eles reagem. Quando alguém começa a despertar, quando alguém começa a questionar o sistema, a sentir que existe algo além desta realidade aparente, os arcontes intensificam o controle. Crises surgem. Distrações aparecem. Dúvidas são implantadas. Medos antigos ressurgem. É como no filme Matrix, que é uma alegoria gnóstica perfeita. Quando alguém está prestes a acordar, os agentes aparecem. O sistema se defende. A realidade se reorganiza para manter a pessoa dormindo. Isso não é paranoia. É como o sistema funciona. Nos textos gnósticos existe uma passagem fascinante. Quando a alma tenta ascender após a morte, ela precisa passar pelos domínios dos arcontes. Cada arconte guarda um portal, e cada um exige uma senha, um sinal, um nome sagrado. Sem conhecer esses nomes, a alma é capturada e reciclada de volta para a encarnação material. É o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento que os budistas chamam de samsara. Mas quando a alma conhece os nomes, quando pronuncia as palavras de poder, os arcontes não têm escolha. Eles devem abrir caminho, porque esses nomes invocam a autoridade do Pai verdadeiro, do Deus que está além do demiurgo, além deste sistema de controle. E você não precisa esperar a morte para usar esses nomes. Eles funcionam agora, nesta vida, neste momento. Quando você pronuncia o nome verdadeiro com compreensão, você está declarando: eu não pertenço a este sistema. Eu reconheço minha verdadeira natureza. Eu sou uma centelha do divino, e nenhum arconte tem poder sobre mim. Os arcontes tremem porque conhecem a hierarquia cósmica real. Eles sabem que são inferiores à centelha divina que existe em cada ser humano. Mas seu poder depende da nossa ignorância.
Depende de que não saibamos quem realmente somos. Depende de que não conheçamos os nomes que quebram suas correntes. Jesus ensinou esses nomes. Transmitiu esse conhecimento em segredo. E a igreja institucional fez de tudo para apagar esse ensinamento. Por quê? Porque a igreja se tornou, ela mesma, uma ferramenta dos arcontes. Uma instituição de controle disfarçada de caminho de salvação. Pense nisso. Uma religião que ensina que você é pecador por natureza, que precisa de mediadores, que não pode confiar em sua própria experiência espiritual, que deve obedecer, não questionar, aceitar dogmas que não fazem sentido. Isso não é libertação, é controle refinado. Jesus ofereceu o oposto. Ele ofereceu conhecimento direto, gnosis, a experiência imediata do divino que existe dentro de você. E junto com esse conhecimento, ele deu as ferramentas, os nomes, as práticas, os segredos que permitem quebrar a ilusão. O nome de 4 letras que você está prestes a conhecer é uma dessas ferramentas. É uma chave mestra que abre todas as portas que os arcontes fecharam. É uma frequência que ressoa com sua verdadeira natureza e desmancha as correntes da ilusão. Mas atenção, conhecimento traz responsabilidade. Quando você sabe a verdade, não pode mais fingir ignorância. Quando você desperta, o retorno ao sono se torna impossível. E o sistema vai resistir. O ego vai resistir. Tudo dentro e fora de você, que está investido na ilusão, vai lutar contra o despertar. Mesmo assim, a verdade liberta. E é hora de revelá-la. O momento chegou. O nome de 4 letras que Jesus revelou apenas aos escolhidos. O nome que os arcontes não suportam ouvir. O nome que carrega o poder de despertar a divindade adormecida dentro de você. Esse nome é Abba. Você pode estar pensando, mas eu já ouvi essa palavra. Sim, você ouviu. E justamente por isso, ela foi escondida à vista de todos. Os maiores segredos sempre estão onde ninguém procura. Na superfície, na simplicidade, na obviedade que a mente complexa despreza. Abba aparece nos evangelhos canônicos. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Jesus no Getsêmani, antes da crucificação, orando: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. E em Romanos, capítulo 8, versículo 15, Paulo escreve: Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas aqui está o segredo que foi perdido. Abba não é apenas uma palavra carinhosa para pai. Não é apenas um termo aramaico de intimidade. É um nome de poder. É uma frequência sonora que, quando pronunciada com consciência plena, ativa a conexão direta com a fonte divina que está além do demiurgo, além dos arcontes, além deste mundo. Vamos desconstruir essas 4 letras. Aleph, Beit, Beit, Aleph. Na numerologia hebraica, no Gemátria, essas letras carregam significados profundos. Aleph é o 1, o princípio, o indivisível. Beit é o 2, a dualidade, a casa, o recipiente. A estrutura é simétrica. Começa e termina com Aleph, o divino abraçando a dualidade. A unidade contendo a multiplicidade e retornando à unidade. Mas o poder não está apenas nas letras, está no som. Abba. Pronuncie devagar. A, B, B, A. Sinta a vibração começar no fundo do abdômen, subir pelo peito, ressoar na garganta. É um som que naturalmente abre o centro do coração. É uma frequência que dissolve barreiras entre o humano e o divino. Jesus não chamava o Deus do Antigo Testamento de Abba. Ele chamava o Pai verdadeiro. O Pai que está além da criação material. O Pai que não é Yaldabaoth, não é o demiurgo.
Não é o Deus ciumento e colérico que exige sacrifícios e obediência cega. É o Pai da luz pura, da consciência infinita, do amor incondicional. E quando você pronuncia Abba com entendimento, você não está chamando uma entidade externa. Você está ativando a lembrança de quem você realmente é. Está reconectando com a centelha divina que existe no centro do seu ser. Está declarando: eu sou filho do Pai verdadeiro, não uma criação dos arcontes. Nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Filipe, há uma passagem extraordinária. Diz que o nome do Pai não é pronunciado, mas é revelado através do Filho. E o Filho é aquele que desperta para sua identidade divina. Quando você pronuncia Abba, você não está chamando Deus como algo separado de você. Você está reconhecendo que a essência divina, o Pai, está dentro de você. É por isso que Jesus insistia tanto nesse ponto. Ele dizia: eu e o Pai somos um. E então dizia: para que eles também sejam um em nós. Ele não estava falando de unidade metafórica. Estava falando de identidade literal. A mesma essência que ele reconheceu em si mesmo existe em cada um de nós. Mas como usar esse nome? Como ativá-lo além da simples repetição mecânica? Porque se você apenas repetir Abiba como um papagaio, não acontecerá nada. O poder está na consciência, não na palavra isolada. Primeiro, você precisa entrar em um estado de presença. Acalmar a mente. Silenciar o tagarelamento interno. Os arcontes operam através do ruído mental, através da identificação compulsiva com pensamentos. Quando você está presente, simplesmente consciente sem pensamentos, eles não têm como te alcançar. Segundo, você precisa ancorar a consciência no coração. Não o coração físico, mas o centro energético no peito. O lugar onde emoções surgem, onde amor é sentido. Na tradição cristã primitiva, isso era chamado de cardiogoses, conhecimento do coração. É uma forma de percepção que não depende da mente racional. Terceiro, você pronuncia Abba. Não apenas com a voz, mas com todo o ser. Deixe o som vibrar através do corpo. Sinta a ressonância no peito. Permita que cada sílaba seja completa, consciente, intencional. A, B, B, A. Como uma onda que começa profunda e retorna à profundidade. O que acontece então? Você pode experimentar uma abertura súbita, uma sensação de expansão, uma percepção de que existe algo infinitamente vasto dentro de você, algo que sempre esteve lá, mas foi esquecido. Alguns relatam uma sensação de calor no peito, outros, uma clareza mental repentina. Outros ainda, uma emoção profunda, lágrimas de reconhecimento. Isso não é emoção religiosa comum, não é histeria, não é autossugestão, é gnosis, é conhecimento direto, é a centelha divina dentro de você reconhecendo sua origem. E quando isso acontece, os arcontes perdem o poder, porque você não está mais dormindo. Não está mais identificado com as ilusões que eles criam. Jesus ensinou isso em segredo porque sabia que a maioria não estava pronta. Nos evangelhos, ele repetidamente diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é que ele quisesse excluir alguém. É que o conhecimento espiritual verdadeiro requer preparo interior. Requer humildade. Requer disposição para soltar tudo o que você acredita saber. No Evangelho de Tomé, Jesus diz algo impressionante. Se vos perguntarem qual é o sinal de vosso Pai em vós, dizei-lhes: é movimento e repouso. Movimento e repouso. A, B, B, A. O som que se move e retorna. A consciência que se expande e retorna à fonte. É a assinatura do divino.
Quando você integra esse nome em sua prática espiritual, quando você o usa não como mágica barata, mas como reconhecimento profundo de sua verdadeira natureza, coisas começam a mudar. A realidade responde, sincronicidades aumentam, portas se abrem, pessoas e situações se organizam de formas impossíveis de explicar pela lógica. Por quê? Porque você está operando de um nível diferente de consciência. Você não está mais sendo manipulado pelos arcontes através do medo e da identificação com o ego. Você está ancorado na sua essência divina. E dessa perspectiva, você vê que este mundo é uma ilusão, um sonho, uma projeção temporária. Isso não significa que você vai flutuar e sair do mundo. Significa que você vai viver no mundo, mas não será mais do mundo. Vai participar da vida humana, mas sem ser escravizado por ela. Vai sentir emoções, mas não será dominado por elas. Vai pensar, mas não será definido pelos pensamentos. E os arcontes? Eles tremem porque perdem um ativo. Você, sua energia, sua atenção, seu medo. Tudo que os alimentava agora está além do alcance deles. Você se tornou transparente ao sistema de controle. Este é o caminho que Jesus veio ensinar, não a religião de culpa e obediência, mas a gnosis, o conhecimento liberador. E Abba é a chave que abre a porta dessa prisão cósmica. Você acabou de receber um conhecimento que foi mantido em segredo por quase 2000 anos. O nome de 4 letras que Jesus revelou apenas aos escolhidos. Abia, não como uma palavra comum, mas como uma chave de poder, uma frequência que desperta a divindade adormecida dentro de você. Recapitulando esta jornada, você descobriu que o cristianismo original era muito diferente da religião institucional que conhecemos hoje. Que Jesus ensinou em 2 níveis, público e secreto. Que existem textos antigos, os evangelhos gnósticos, que revelam ensinamentos profundos sobre a natureza da realidade e o caminho da libertação. Você compreendeu que vivemos em um sistema de controle mantido por entidades chamadas arcontes, que se alimentam da energia humana através do medo, da ignorância e da identificação com o ego, e que Jesus veio não para fundar uma religião, mas para revelar o caminho de saída dessa prisão cósmica. Você aprendeu sobre o poder dos nomes sagrados, como sons e vibrações afetam a consciência e a realidade. E finalmente, você recebeu o nome, ABA. As 4 letras que carregam a frequência da conexão direta com o Pai verdadeiro, a fonte divina que está além deste mundo material. Mas agora vem a pergunta crucial. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode tratá-lo como curiosidade intelectual. Pode guardar no fundo da mente junto com outras informações interessantes, mas não aplicadas. Pode até esquecer completamente o que ouviu aqui. E se fizer isso, nada mudará. Você continuará operando dentro da matrix de controle, alimentando o sistema com sua energia, vivendo na ilusão de separação. Ou você pode fazer algo diferente. Pode levar isso a sério. Pode começar a praticar. Pode entrar em silêncio, ancorar a consciência no coração e pronunciar Abba com intenção plena. Pode fazer disso uma prática diária. Um momento sagrado onde você se reconecta com sua verdadeira natureza. E se fizer isso consistentemente, sua vida vai mudar. Não porque você está manipulando o universo com fórmulas mágicas, mas porque você está operando de um nível diferente de consciência. Você está se alinhando com sua essência divina. E dessa perspectiva,
tudo se reorganiza. Mas vou ser honesto com você. O caminho do despertar não é fácil. Quando você começa a questionar a realidade, quando você começa a ver através das ilusões, resistências surgem. O ego não quer perder o controle. As pessoas ao seu redor podem não entender. A sociedade vai continuar tentando te puxar de volta para o sono coletivo. Jesus sabia disso. Por isso ele disse: Eu vim trazer espada, não paz. Vim separar o filho do pai, a filha da mãe. Ele não estava sendo cruel. Estava alertando que o despertar causa ruptura, causa separação entre você e tudo que é ilusório. E no início, isso pode ser doloroso. Mas do outro lado dessa dor está a liberdade. A liberdade verdadeira. Não a liberdade de fazer o que você quer dentro do sistema, mas a liberdade de estar além do sistema. A liberdade de reconhecer que você é uma centelha eterna do divino, temporariamente experimentando uma existência humana, mas nunca limitado por ela. Os arcontes tremem quando você desperta para isso, porque um ser humano consciente é impossível de controlar. Um ser humano que conhece sua verdadeira natureza não pode ser manipulado pelo medo. Não pode ser seduzido pelas distrações. Não pode ser aprisionado pelas ilusões. E quanto mais pessoas despertarem, mais o sistema de controle enfraquece. É por isso que este conhecimento foi escondido. É por isso que você provavelmente nunca ouviu falar disso antes. Porque uma humanidade desperta seria o fim da fazenda de energia que os arcontes mantêm há milênios. Então, aqui está meu convite para você. Não acredite no que eu disse. Não aceite nada como verdade, apenas porque soa interessante ou porque está em textos antigos. Teste, experimente, pratique. Use o nome Abba com consciência e veja o que acontece na sua própria experiência. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Se este conhecimento é verdadeiro, ele produzirá frutos na sua vida. Mais clareza, mais paz, mais sincronicidade, mais conexão com sua essência. Se não produzir nada, então descarte. Mas se produzir resultados, então você saberá. Não por crença, mas por gnosis, por conhecimento direto. E quando você souber, quando você experimentar o despertar da centelha divina dentro de você, compartilhe. Não de forma proselitista, não tentando convencer ninguém, mas simplesmente sendo um exemplo vivo de que existe outro caminho, que a prisão tem uma saída, que os arcontes não têm poder real sobre aqueles que conhecem a verdade. Deixe sua experiência nos comentários. Você já havia ouvido falar sobre os arcontes? Sobre os ensinamentos gnósticos de Jesus? Você vai experimentar pronunciar o nome ABBE como uma prática espiritual? Compartilhe suas reflexões. Este conhecimento cresce quando é dividido. E se este vídeo ressoou com algo profundo dentro de você, se você sentiu que existe verdade aqui, compartilhe com outras pessoas que possam estar prontas. Nem todos estão. A maioria vai rejeitar imediatamente. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir vão reconhecer, vão sentir o chamado. Lembre-se, você não é o corpo, você não é a mente, você não é as emoções. Você não é o ego. Você é uma centelha eterna do divino, temporariamente esquecida de si mesma, mas agora começando a despertar. Abba, o nome que reconecta você com sua origem. O nome que os arcontes não suportam ouvir. O nome que Jesus reservou para os escolhidos. E agora, você também é um dos escolhidos. Não porque é especial em comparação aos outros, mas porque escolheu despertar, porque escolheu questionar, porque escolheu buscar a verdade
além das ilusões. O caminho está aberto. A chave está em suas mãos. Ou melhor, a chave está em sua voz, em sua consciência, em seu coração. Os dia a bem.